Olá, boa tarde. Vamos começar mais uma live poderosa. Live daquelas polêmicas que eu adoro. Live daquelas bem polêmicas que eu adoro, adoro, adoro. O assunto de hoje ele é muito interessante pelo ponto de vista que tudo tem um propósito na vida, até os problemas biológicos. A Letícia, nossa convidada, com a sua pontualidade europeia, já está presente. Vamos nos conectar aqui e vamos mostrar para vocês como isso tudo funciona. Olá, Olá, boa tudo bom, tarde, querida? tudo bem você? Tudo jóia, boa Obrigada por tarde. aceitar o meu convite, é uma honra ter Ah, que delícia, é aqui. uma honra. Então, eu Deixa eu estava tirar o comentando mute aqui aqui, com o deixa eu ver se não. pessoal que até os fatores biológicos da vida têm propósito, né? Vamos Absolutamente, falar sobre isso. absolutamente tudo tem um propósito. E uma coisa Tudo. que a gente precisa entender é que quando eu pedi, né, pro meu esposo, eu falei, Beto, tem como você fazer um flyer para mim da live com a Lê? Ele falou assim, vocês duas estão querendo espancar o algoritmo do Instagram com este título, né? Eu falei, mas não é questão de algoritmo, a questão é que é verdade. Claro. Sabe, a pessoa falar assim, ai, o fulano morreu de Covid. Ai, fulano morreu só por causa do Covid. Não, isso não existe. Se você parar para sentar, sabe? Eu tentei fazer isso com algumas pessoas bem próximas. Tipo assim, a pessoa estava devendo milhares de reais. A outra pessoa era extremamente religiosa e não tinha coragem queria divorciar porque descobriu que o marido estava traindo e por causa da religiosidade não tinha coragem de pedir o divórcio, então para ela foi mais fácil morrer de Covid do que eventualmente pedir o divórcio. Então, o que a gente quer trazer para vocês aqui é uma visão clara, nunca determinista em níveis extremos, mas uma visão clara de que até essas coisas têm, como pandemias, vírus, esse tipo de coisa, tudo isso tem um propósito biológico muito forte para a nossa evolução. É, A eu palavra para a Lê, separei a. porque live com a Lê é bom mais ter uma aula do que, né, mais ficar calado, ficar falando. Ah, que delícia! Ah, tava com saudade já. Eu separei, fiz até uns slides aqui, gente, pra gente conversar. Mania de professor. É É, para não deixar passar nada. a Lê é a minha mestre de psicogenealogia evolutiva. Uma das surpresas incríveis da pandemia foi me conectar com a psicogenealogia e, assim, uma clareza absoluta e muito poderosa de todas as coisas que a gente acha que sabe muito, a psicogenealogia vai te levar num lugar muito mais fundo que você ainda não visitou. Amém, que delícia. Muito bom ouvir isso de você, de uma pessoa que eu admiro. Passei a conhecer, a gostar e admirar. E fico muito feliz que a escola evolutiva tenha profissionais como você nessa jornada, né? Porque o propósito da escola é que cada vez mais a gente tenha profissionais capacitados, com muitas disciplinas entrelaçadas, porque a psicogenealogia, como você bem disse, é uma ciência transdisciplinar, então ela agrega diversos conhecimentos, por isso que a gente está aqui hoje falando disso, porque uma das bases é a nova medicina germânica, né? Tem bastante micro aí nos acompanhando, e a gente vai, inclusive, fazer uma segunda live também sobre uma questão mais técnica. Mas quando eu fiz o post, você disse, vamos fazer essa live, porque eu tenho muito desejo de falar sobre morreu em decorrência da Covid. E você trouxe, imediatamente já me disse, vamos fazer essa live? Eu disse, perfeito, vamos, porque
o que acontece, né? Até trouxe algumas coisas escritas aqui para a gente estudar, trouxe algumas referências de livro para indicar, porque eu acho que cada um precisa buscar informação, né? Como você falou, nós não temos aqui a pretensão de sermos senhoras da verdade. A gente está aqui compartilhando um conhecimento fático, né? Que é comprovado no dia a dia, para a gente refletir, né? Porque eu acredito que a informação e que te traz liberdade e que te traz harmonia interior. E quando tu dissestes que nada é por acaso, inclusive na biologia, nos slides que eu preparei aqui para a gente conversar, para não esquecer nenhum ponto de falar, eu tinha posto mais ao final, né? Vamos embora, já que você tocou no assunto, a minha jornada, você sabe muito bem, já que a psicogenealogia olha corpo, mente e alma, e a gente, quando fala de nova medicina germânica, também fala dessa triangulação, psique, cérebro e órgão, o que é a psique, que não alma? Porque psique é alma. A gente tem muito a coisa da mente, mas a expressão da palavra é que a gente tem muito preconceito para falar de alma. Psique é alma. Então, a psicogenealogia estuda a alma familiar. E a gente tem muito, pelo menos ao longo do ano de 2020, muitas foram as formações em várias áreas onde o ser está sendo olhado de forma integral. E quando a gente fala de corpo, mente e alma, né, eu gosto muito de citar algumas referências da Bíblia ou de quem estuda aí, né, a Cabala da Torá, e para a gente ver que nada está desassociado. Quando a gente menciona o macro e o microcosmos, né, aquilo que acontece no microcosmos, que somos nós, de alguma forma está conectado com o macrocosmos. Nós estamos em relação com o universo. Você mesmo, eu acompanho, coloca, né, um olhar em relação à astrologia, à influência da lua, do feminino, né? A gente precisa estar conectado com tudo isso. E na Bíblia, olha que interessante, na Bíblia aparecem 613 mandamentos, que a gente erroneamente entende pela acepção da palavra. Acontece que a palavra por si só, mandamento, significa conselho. Então, é um aconselhamento. E desses 613 mandamentos, 365, né? Deve ser por acaso, com certeza. Eles são mandamentos negativos. Ou seja, sugestões negativas para que a pessoa não tenha medo. Está escrito 365 vezes, não tenhas medo. E a gente vai falar muito sobre isso hoje, sobre a questão do medo. O medo é o ambiente favorável para que a gente fique em desequilíbrio e acabe desenvolvendo sintomas e enfermidades. E a diferença de 613 para 365 é 248. Os 248 são o número de órgãos importantes do nosso corpo e o número de ossos, né? Então, nada está desassociado do macro, né? E a gente insiste ainda em acreditar no acaso. Não tem como analisar nenhuma dessas questões olhando pelo olhar do acaso. Primeiro, porque até foi um bichinho também que a Lê me fez ficar picado por ele. A questão de você olhar para tudo com o olhar do micro e do macro. Uma flor que você observa, você vê isso. Você observa isso na composição do nosso corpo. Eu comecei a observar as questões dos fractais e de toda essa proporção, de toda essa perfeição e da sincronicidade entre, né, a nossa psique e o nosso corpo. Até a nossa orelha tem perfeição. Tudo, absolutamente tudo. Nada é desconectado. Por exemplo, o exemplo dos dentes, né? Com a idade de Cristo e a quantidade de vértebras que a gente tem. Então, não tem como a pessoa olhar para uma doença, para um desequilíbrio biológico, uma questão patológica, sem ela conectar isso diretamente com a alma dessa pessoa. É impossível.
na altura que a nossa medicina se encontra, os conhecimentos que nós temos sobre mecânica quântica, sobre essa questão do micro, do macro se manifestar no micro e vice-versa, é impossível a gente olhar para uma pandemia, para um processo biológico, para qualquer doença que seja, sem olhar a parte do emocional, sem olhar a quantidade de cargas de informações que a gente traz no emocional, não só dos nossos processos do cotidiano, mas dos processos do nosso sistema familiar. O Exato. transgeracional, ele é absurdamente poderoso. Agora há pouco eu estava fazendo uma live com a Daniela Guzmão, ela mora lá na Espanha, e assim como nós duas também, advogada, e escolheu ser advogada porque o sistema dela foi absurdamente injustiçado. Claro. Então a ferida da injustiça é algo gritante dentro do sistema dela. E nós estávamos falando justamente sobre essa questão de transição de carreira, de termos a coragem de olhar para as coisas com a verdade que elas necessitam. Claro. Claro. É muito interessante que nós, enquanto advogadas, e quem trabalha na área de saúde também tem esse olhar integral. E o que a gente vê, pelo menos na mídia e nas terapias, né, mais na mídia e mais no tratamento de saúde das pessoas que estão sofrendo, né, em relação ao coronavírus, porque a gente diz assim, não é porque eu não peguei o coronavírus que eu não estou sofrendo por conta do coronavírus. Essa live vem para instigar você a pensar. É o entorno do que nós estamos vivendo que se assemelha a muitas situações já vividas pelo nosso transgeracional, que eu busco lá no nosso banco de dados do inconsciente vivências repetidas. Então, nós estamos hoje vivendo como se estivéssemos em guerra. Como se estivéssemos numa pandemia. Houveram muitas pandemias ao longo do tempo, né? Nós tivemos a gripe espanhola, nós tivemos várias pandemias. Em 1918, contemporânea da Primeira Guerra, vivemos, né, uma grande pandemia que se alastrou de forma mundial, por isso ela é pandemia, né? E o que acontece em relação a isso? Em 1918 foi a Primeira Guerra, 1944, 45, Segunda Guerra Mundial. Eu tenho 49, vou fazer 50 anos esse ano. Minha mãe nasceu em 44, meu pai nasceu em 46. Então, os meus pais são contemporâneos da Segunda Guerra Mundial. Os meus avós migraram por conta da Segunda Guerra Mundial. Então, quando a gente fala de transgeracional e a gente fala de inconsciente familiar, essas informações, elas estão muito próximas da gente. Elas estão distantes 2 gerações, 3 gerações, é muito pouco para processar esse conflito. E quando a gente fala, por exemplo, na psicogenealogia sobre o segredo, sobre a esquizofrenia, sobre o autismo, que são situações muito pontuais que a gente olha, a biodecodificação e o transgeracional, e a Françoise Douto fala aquilo que não é manifestado, a gente carrega no corpo. Quem viveu a guerra não fala da guerra. Os nossos pais são filhos da guerra, né? Então, é algo que ficou calado. São as separações, é o medo da morte, é o desconhecido que muitos de nós, através dos nossos, teve que conhecer, são as migrações, são as perdas, são os corpos que morreram e que não foram enterrados. E isso nós estamos acessando hoje, nessa época de pandemia. Além, né, das questões de morte, de migração, deslocamento, de separação, nós estamos vivendo um tempo de mordaça. A própria máscara, ela é uma mordaça. Então, cada um, a partir da sua história familiar, vai acionar determinados conflitos muito pontuais. Por isso que é muito interessante a gente trazer esse assunto, porque primeiro que a gente precisa entender o que é um vírus, né? O Hammer trabalhou muito com essa análise da questão dos vírus, dos fungos e das bactérias, e ele associou os fungos, os vírus e as bactérias às camadas embrionárias. Por quê? Porque a gente está vinculando
a existência, né, de vida na Terra. Então, a microbiologia é a ciência que se encarrega o estudo disso. Só que quando a gente fala em microbiologia, né, o próprio termo fala bio-vida, micro, pequena, pequena vida. Mas o vírus, na verdade, ele não está dentro deste conceito, né? Por quê? Porque o que é um ser com vida, né? Qual é o conceito de ser com vida? E o que eu vou falar aqui, gente, quem estuda nova medicina germânica conhece, eu trouxe até para indicar para o pessoal que segue a tua página ou que segue a minha e está querendo estudar mais o assunto. Tem um biodecodificador chamado Henrique Buron. Você deve lembrar que eu indico o livro dele, que é o livro azul, que é da biodecodificação das enfermidades. E ele tem esse livro aqui, que é a decodificação microbiológica e viral. Né? Então, vocês, se alguém quiser comprar, lembrando que na Amazon Espanha vocês conseguem comprar esse livro, porque no Brasil ele fica muito caro. Tá? Então, um dos autores é Henrique Buron, e ele cita Claude Sabat e Hammer, né? Claude Sabat foi um dissidente de Hammer, assim como Jung foi para Freud. E ele diz o seguinte: qual é a definição para que a gente tenha um ser vivente? Primeiro, organização celular, né? E o que acontece? O vírus, ele não tem organização celular. Segundo, a homeostase, que é o que a gente faz nos nossos sistemas, né? Faz no sistema familiar e faz no nosso próprio corpo. O nosso corpo vai buscar um equilíbrio, vai buscar uma homeostase. Como ele não tem organização celular, o vírus não pode cumprir com esse requisito. Terceiro, metabolismo. Também é impossível para um vírus. Quarto, irritabilidade. O que é irritabilidade? É a reação em relação a estímulos externos, que o vírus também não consegue. A adaptação ao ambiente também é impossível para um vírus. E reprodução. Segundo Henrique Buron, o vírus não se reproduz. E aí ele cita várias correntes de início da vida, várias correntes de pesquisa e desenvolvimento. E ele diz o seguinte: o vírus não é um ser vivente. Ele se adapta ao meio. E qual é o meio, né? Se o pessoal que está assistindo já leu o livro do Bruce Lipton, que é o Biologia da Crença, sabe que o Bruce Lipton tem até uma frase que está lá no livro, que ele fala nas palestras dele, que o professor, num determinado momento dos estudos dele, sobre a epigenética, ele diz assim: seu besta, é o ambiente, né? Ele diz: é o ambiente, sua besta, que define a determinação. E aí, o que é esse ambiente? É a memória epigenética, que há muito pouco tempo atrás, eu comento em aula que, para mim, eu lembro de ter os meus 13, 14 anos, a professora falava de epigenética e ela dizia assim: nosso DNA é composto de 85, 90% de lixo. Nossa. Só que esse lixo, que era o junk DNA, é memória epigenética, que está acima da genética. E que memórias são essas, né? É a memória da vida, é a memória da alma, é a memória... porque, inclusive, é um trabalho que eu tenho desenvolvido, um estudo que eu venho aperfeiçoando e aprofundando para a psicogenealogia, é de que quando a gente doa um órgão, ou a gente doa sangue, nós acabamos também transferindo, doando memórias, né? Porque um coração, por exemplo, quando ele é doado, né, ele já tem uma memória de como bater. É uma matriz de sabedoria da vida. Então, nós temos essa memória espiritual, nós temos uma memória psíquica e nós temos uma memória biológica. Sim, e eu costumo falar que eu já pensava sobre isso, e depois da psicogenealogia, isso é quase, sabe aquelas verdades absolutas que a gente carrega? Que o DNA humano é o melhor sistema de memória que existe. Ele nunca foi lixo, né? Era a falta, né, do aperfeiçoamento, mas o DNA humano é o sistema de memória mais poderoso que existe. Exato. E daí o que acontece, né? Dependendo de como está o meu ambiente,
né? Dependendo de como a gente está acessando essas nossas memórias, as memórias emocionais, as minhas memórias familiares, o meu medo, né? Medo de invasão de território, medo de perder uma pessoa que eu amo, medo de perder o meu emprego, medo de não ter mais como sobreviver, porque agora nós estamos, hoje mesmo aumentou o combustível. Em função do aumento do combustível, tem um Tudo. boato aí da greve dos caminhoneiros, né? Que seria uma insanidade no momento atual, falta de bom senso. Mas ok. Vivemos há um pouco tempo atrás uma greve dos caminhoneiros também. O que as pessoas faziam quando a gente ficou sabendo da questão da greve? As pessoas iam para o supermercado e enchiam os seus carrinhos, né? Botavam 2, 3 sacos de arroz, meu Deus, como se o mundo fosse acabar. A própria pandemia, quando começou, as pessoas tiveram essa reação, que é uma reação de guerra. Então a gente acaba reagindo num mecanismo de sobrevivência, que é o que o nosso inconsciente reptiliano trabalha. Então eu trabalho no mecanismo de sobrevivência. Isso é absoluto. Né? Me finjo de morto, ataco ou fujo, dependendo de como é o agente agressor. Então, o nosso corpo também é esse ambiente que muitas vezes recepciona um vírus ou um fungo, uma bactéria, porque em nós temos bactérias, até para que o nosso organismo funcione, e dependendo do momento emocional conflitivo do meu ambiente biológico, eu vou ter uma determinada reação, eu vou estar vibrando alto ou baixo, porque não esqueçam, nós somos vibração, né? Não adianta só falar, eu não vou ter contato com uma determinada pessoa, eu vou lavar as minhas mãos com álcool, mas como que tá o teu ambiente emocional? Né? Você tá com medo, você tá vibrando negativamente. O post mesmo que eu fiz lá na minha página, falando sobre a questão do vírus, algumas pessoas chegaram e disseram, nossa, você precisa ter responsabilidade naquilo que você fala. Porque eu não tive medo, eu sou psicóloga e eu peguei o coronavírus, né? Então, assim, tem desinformação, muita, né? Porque a gente não pega, e a gente precisa entender isso. E também a gente precisa perceber, o próprio fato dela estar fazendo aquela colocação na própria página, é um medo. O medo que essa informação, né, traga nas pessoas uma reação que possa colocar nela uma sensação de fora de controle. Né? Só que quando a gente esclarece para as pessoas podem decidir como eu vou enfrentar essa situação. E é muito interessante que a gente só ouve na televisão ou nos meios de mídia, que a gente recomenda, inclusive, tomar com cautela, né? Porque só tem desgraça, só tem morte, só tem notícia ruim. Que o nosso inconsciente ele tem a capacidade de captar frequências vibracionais de onda muito mais rápido do que o nosso consciente. Então, uma criança que está em casa, às vezes, está no quarto e você está com a televisão na sala, ouvindo sobre morte, sobre as pessoas que estão morrendo, não tem mais oxigênio, a situação está alarmante. Tudo isso consciente ou inconscientemente, vai criando um clima de pânico na casa. E nós não estamos trabalhando com a saúde. O que nós estamos fazendo enquanto política pública, enquanto pais e mães, enquanto terapeutas que somos, trabalhar em prol da saúde, né? Anne Ancelan trabalhava muito essa questão quando ela, já que nós estamos falando da psicogenealogia, quando ela tratava pacientes oncológicos. E por correlação, a gente pode sugerir aqui a mesma pauta que a Anne Ancelan usava, que nós precisamos trabalhar, ela tem um livro que ela escreveu com a Eveline Bissoni, que é 4 prazeres ao dia, no mínimo. Por quê? Porque se eu trabalho aquilo que me traz felicidade, e às vezes são pequenas coisas, eu sei que não é muito fácil numa situação de pandemia, às vezes meu marido está desempregado, eu não tenho dinheiro para botar comida na mesa, é difícil você trabalhar com prazeres.
Mas o fato da gente acordar, abrir os olhos e respirar, e não precisar de um respirador, é um prazer. Nossa. É trabalhar a gratidão, é trabalhar uma energia, né? Não esquecer que nós temos os nossos chakras, que nós precisamos fazer uma higiene mental ao acordar, uma higiene mental ao dormir, né? Não é só higienizar as mãos, a gente já está sem digital, né? A digital é a nossa identidade. Como é que está a nossa identidade nos dias de hoje, né? Quem somos nós hoje que estamos tendo que nos adequar a essa situação de entorno? Com medo, acuados, tendo medo de falar algumas coisas, né? Então, a Anne Ensela trabalhava com essa questão dos prazeres e ela trabalhava muito com a imaginação, porque nós temos a capacidade de imaginar e sentir reações biológicas como se estivéssemos vivendo uma situação real. Então, eu trouxe um livro bem legal que chama Com a Vida de Novo. Ó, é um livrinho de Cal Simonton. É o método Simonton que a Anne Ensela usava. Com a Vida de Novo. Gente, se vocês forem para a estante virtual, vocês vão encontrar esse livro, que deve ser super barato. E a Anne Ensela trabalhava com imaginação e visualização. Então, olha só, o livro está cheio de desenhos, ó, vou mostrar para vocês um desenho. E ela fazia com que as pessoas desenhassem o câncer, que é o agente agressor. Então, eles criavam mecanismos de defesa contra o câncer, né? Para dissipar, para eliminar. Então, o livro é bacana e que eu pensei assim, poxa, não adianta ir lá só e falar sobre isso. A gente precisa entregar alguma coisa para as pessoas. Chave, Então, né? a gente tem essa capacidade. Eu sei que às vezes não tem dinheiro para ir num terapeuta, não tem dinheiro para ir num psicólogo, mas é uma ferramenta gratuita que vocês têm na mão, que é a imaginação. Então a gente tem esse poder e a internet, né, o teu canal, tem muitos canais hoje contribuindo com conteúdo. Então a gente tem hoje muito conteúdo gracioso na internet que a gente pode consumir com critério e trabalhar essa higiene emocional. Né? Então, precisamos compreender que é o nosso ambiente interno que vai determinar se você vai ter um ambiente favorável para o desenvolvimento de um sintoma agressor. Por quê? Porque o próprio vírus, ele é... Perdão. Isso explica também a enorme quantidade de pessoas que se conectam com o vírus, a quantidade de Sim. pessoas que ficam doentes, que pegam o vírus e são assintomáticas. Elas não ficam eventualmente elas adoecem, mas elas não ficam com sequelas, e pessoas que ficam com muitas sequelas. E outra ferramenta que eu sempre indico muito para todas as minhas perfumadas, para todo mundo que me segue, existem vídeos no YouTube de frequências, tá? Acima de 432 Hz. Binaurais. Eu não quero desenhar, eu não quero ficar visualizando. Então, tudo bem. Faça pelo menos o seguinte, entre no YouTube, escolha uma frequência acima de 432 Hz, coloque ela baixinho e faça isso pelo menos enquanto você está dormindo. Porque você calibra o funcionamento, a vibração do seu cérebro, a vibração do seu ambiente de uma forma mais positiva. Claro. Eu, particularmente, eu não lembro a última vez na minha vida que eu assisti a algum conteúdo de canal aberto. Nós ficamos 18 meses sem televisão e por muita insistência do Beto, nós compramos de novo uma televisão porque ele gosta muito de filme, gosta muito de seriado, de documentário. Sim. Nós compramos uma televisão de novo depois de ficar 18 meses sem TV. Olha. Hoje a gente tem muita opção para escolher o que a gente quer ver, né? E tem tanto conteúdo bacana para a gente se informar, né? Os próprios canais de pessoas que trabalham com esse assunto, com a microfisioterapia, com a nova medicina germânica, com o transgeracional, com as constelações, cada um trazendo um pouco do seu conhecimento, da sua realidade, né? Então, bem, quando a gente se depara com uma situação como a que nós estamos vivendo hoje e que nós vivemos uma ameaça vital, né? Nós temos o medo da morte.
segundo o Dr. Hammer, o que que a gente acaba acessando, né? O que que os vírus estão diretamente conectados com a camada ectodérmica. E a camada ectodérmica, ela está diretamente conectada com a mucosa bronquial. Então, o nosso corpo, e eu costumo falar de uma forma muito incipiente, quando a gente se fere, quando a gente tem um espinho no dedo, o nosso corpo vai buscar uma reparação. Então, o que que faz? Ele inflama em volta daquele espinho, encapsula para eliminar. O nosso corpo também ele é uma máquina perfeita, né? Dependendo do conflito, ele vai acessar aquela triangulação. Psique, que é a parte alma, emoção, mente, órgão, e esse órgão está conectado a uma determinada parte do cérebro. Então, o órgão que é responsável pela vida, que é o pulmão, vai ficar afetado nesse momento. E é muito também interessante quando a gente olha sobre a ótica dessa clausura que nós estamos vivendo e muitas pessoas com retenção de líquido. Claro, porque nós estamos vivendo conflitos de liquidez, né? Muitas pessoas estão vivendo conflitos de liquidez e a gente tem um mecanismo chamado o peixe fora d'água. O que é o peixe fora d'água, né? Um peixe literalmente fora d'água, ele vai reter o alimento, né, para que ele possa sobreviver mais tempo. Então, a gente acaba retendo líquido e muitos médicos, inclusive, têm relatado que o pulmão se enche de líquido nos hospitais, né? E é exatamente esse mecanismo que a gente está vivendo do enclausuramento, do medo. E aí eu pergunto, as pessoas que estão no hospital, né, que estão morrendo em decorrência da Covid, será que realmente é o vírus? Se alguém que está nos assistindo tem alguém no hospital ou já teve, sabe muito bem o que é um ambiente de hospital, principalmente nos dias de hoje. Eu perdi meu pai e minha mãe em 30 dias e fiquei durante 30 dias numa UTI de hospital. Gente, a pessoa hoje fica isolada, o ambiente hospitalar é gelado, a pessoa está lá sozinha, com frio, com medo, para não dizer pânico, medo de morrer, com saudade das pessoas, sem o tratamento e o aconchego de casa. Insegura. Como é que a gente está trabalhando a parte emocional, espiritual destas pessoas? Nós estamos trabalhando ou lidando com essas pessoas como se fossem só um corpo. Como se só o corpo fosse responsável pela saúde ou morte desse indivíduo. É impossível a gente olhar para o humano com esse prisma só do corpo dissociado da mente. Isso é uma coisa do século XIX, do século XVIII, praticamente. Não tem como mais olhar para isso dessa forma. Mas é o que a gente está fazendo, né? A gente está trabalhando o corpo. Ah, vamos botar no respirador. Ah, ok. A pessoa entrou no hospital, se ela tiver que entrar para o respirador, a gente já tem uma informação no inconsciente coletivo que a pessoa entrou no respirador com poucas chances de sair de lá. Quer dizer, já tem o choque do diagnóstico, já tem o choque da notícia, já tem o medo de morrer. Como que está sendo trabalhado essa outra dimensão das pessoas, né? Fica aqui. Eu sei que as pessoas que estão trabalhando no ambiente de saúde estão se desdobrando, estão fazendo videoconferências para as pessoas entrarem em contato com seus familiares. Mas eu tenho uma vizinha, minha vizinha de frente aqui, a mãe dela estava com coronavírus, foi para São Paulo, porque ela tinha condições de locar um avião, foi para São Paulo. E o que acontece? Um pouquinho antes dela ser entubada, o médico autorizou fazer uma call com os filhos, como se fosse uma despedida dos filhos. Ó, você vai ser entubada, né? E vamos fazer uma call com os filhos. Gente, esse momento é um momento de morte. Pé na cova, quase morte. Extrema-unção. Como que você vai... Extrema-unção. Como é que você vai trabalhar com um indivíduo para ele restabelecer, para ele ter força, buscar um novo equilíbrio, colocando ele diante de uma situação como essa? Porque a mente, ela não se desconecta do corpo. Por mais que a pessoa esteja entubada e sedada,
A alma está ali, né? Nós somos um corpo mais material, e corpos etéreos. Nós temos várias dimensões do nosso corpo. Como fica a nossa família em relação a uma situação como essa? Onde minha mãe vai ser entubada, eu estou fazendo uma vídeo, pode ser que eu nunca mais veja minha mãe. Como fica o meu ambiente emocional? Suscetível a vibrar, né? E aí isso é uma outra situação que o próprio professor Henrique Buron fala. Ele diz assim, como que a gente pega o vírus? Através da adesão. E aí ele usa um termo, tropismo. O que é o tropismo? É a frequência vibracional, aquilo que você falou. A gente precisa trabalhar na nossa frequência vibracional. Se nós temos uma frequência baixa, nós vamos aderir a esse tipo de informação. Se a gente vibra alto, a frequência vibracional é diferente. Então, o que define uma pessoa se deparar, né, ou ter um ambiente propício para a instalação desse vírus? Desenvolver um sintoma ou não? Primeiro, ela pode já ter tido uma informação do transgeracional. E o corpo dela já ter um mecanismo, porque o que é a vacina? Nada mais é do que essa informação dentro de nós, onde o nosso corpo vai identificar e vai anular esse agente agressor. Ciência, né, com ela. Exatamente. Outro, se você nunca se deparou com isso, vai acontecer do teu corpo biológico entrar com um mecanismo de vagotonia, né, de reparação. E quando a gente tem a inflamação ou a febre, que a nova medicina germânica ensina, o Dr. Hammer ensina, que é o mecanismo de reparação do corpo, a gente entende que o nosso corpo está enfermo. E nada mais é do que um mecanismo automático do corpo de matar o agente agressor, né? Nosso corpo tem essa inteligência. Não estou dizendo aqui que a gente não deve usar máscara, que a gente tem que ser irresponsável, inconsequente, muito pelo contrário. A gente usa máscara, a gente tem respeito ao distanciamento social. Agora, tem gente que está dentro de uma casa, de um apartamento, desde março de 2020. Os suicídios têm aumentado incrivelmente. E isso a mídia não fala, porque não pode falar. Mas a gente que dá aula para terapeuta, os depoimentos são inúmeros. A quantidade de pessoas, de jovens que se suicidou é gigante, que perderam seus empregos, os lares, né, os casamentos que se desestruturaram, porque num confinamento as sombras aparecem. Então, quando a gente relata lá as mortes por Covid, eu tenho certeza que o entorno desse Covid é muito maior, né, do que o próprio vírus em si. E desde o início a gente vem falando isso, quem estuda vem falando isso. As crianças precisam voltar para as aulas, né? As pessoas têm que ser tratadas na sua dimensão. Os idosos, que são as pessoas mais vulneráveis, elas estão impedidas de entrar em contato com os seus filhos e os seus netos. Muitas pessoas passaram o Natal sozinhas. Meu Gente, sogra, o Natal e o Ano Novo, sabe? É muito triste. E são pessoas assim que já estão tão cansadas do processo natural da vida que estar em contato com os netos é o que é revigora vital. a alma deles, e eles estão isolados. Fora que essa questão do isolamento, Lei, eu vejo também por um olhar muito, muito carinhoso da questão da simbologia. A questão da pessoa ficar longe do sol o tempo todo. Sim. Isso é muito interessante porque as pessoas dizem, né? Eu moro em Florianópolis, que é um lugar de praia e sol. O que uma política pública deveria estar dizendo? Gente, ao contrário de fiquem nas suas casas, vão para o sol, peguem sol. Se você mora num lugar com ar livre, fique ao ar livre, né? O sol, para nós que trabalhamos com o simbolismo e com a energia, Sol é o Pai, é Deus, é o Criador. Está escrito na Bíblia, a Luana abriu essa live falando disso, nenhum cabelo da nossa cabeça cai sem que Deus saiba.
Então, nada do que está acontecendo hoje com esta pandemia é por acaso. A gente está vivendo, sim, um momento de transição. E todo momento de transição tem, é como um avião, quando a gente decola, né, a gente tem as camadas da atmosfera. Quando o avião passa por uma camada mais densa, a gente tem a turbulência. Nós, enquanto humanidade, também estamos passando por uma fase, estamos vivendo uma turbulência. Vai depender de como eu vou enfrentar essa turbulência. Eu posso conhecer do mecanismo do avião, né? Meu tio era brigadeiro da aeronáutica e eu dizia para ele, tio, eu tenho muito medo de andar com o avião com aquelas hélicezinhas, né? E ele dizia assim, pois você é mal informada. Pois se tiver algum problema no avião, o avião com hélice é o que tem mais chance de planar, de aterrissar, é onde a gente tem mais mecanismos. Por quê? Porque ele tinha conhecimento. Só que o que a gente está fazendo hoje, né? A grande massa recebe uma informação alarmante. Esses dias mesmo eu estava assistindo o Jornal do Almoço, eu acho, e eles estavam passando vídeos de pessoas aqui da cidade de Florianópolis. E aí o que aconteceu? Por 2 dias consecutivos, passou uma senhora que passava nas ruas, ela tinha máscaras dentro do carro, as pessoas estavam caminhando, mostrava a cena, caminhando sozinha, ou caminhando, por exemplo, eu e meu marido caminhando na rua, e ela gritava, olha a máscara! E jogava uma máscara. Olha a máscara! Eu digo, gente, mostrar na mídia uma pessoa descompensada, porque isso não é reflexão, ela tá fazendo um desserviço, né, para ela e para a comunidade. Porque, na verdade, o que a gente precisa fazer é um serviço de informação, né? Se você tem, você, o teu marido, teus filhos, se você puder ir ao ar livre, tomar sol, ficar num ambiente conectado com a natureza, você vai se retroalimentar de saúde. O professor Sérgio Felipe de Oliveira fala de salutogênese. O que é salutogênese? Capacitar o indivíduo a estar em harmonia, corpo, mente e alma. As pessoas não estão mais indo às igrejas, né? Independente da religião, não puderam mais exercer, né, a sua convivência de fé, vamos dizer assim, que para algumas pessoas é fundamental. As pessoas mais idade, o meu sogro, por exemplo, ele vai todo domingo à missa, agora não pode mais. É na internet, Enorme. ok, mas Você às tem. vezes era o único contato social que essa pessoa tinha. E agora estão enclausurados em casa. Então, é uma soma de um monte de coisas que a gente não está se dando conta e nós estamos adoecendo e enfermando por conta desse radicalismo, né? Então, nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno. A gente precisa entrar em harmonia, ter discernimento, né? Encontrar um ponto de equilíbrio, que é essa homeostase. É esse caminho do meio que a gente precisa encontrar, né? Vibracional, de pensamento, se conectar com a nossa espiritualidade. Para nós que estudamos e que aproveitamos 2020, fizemos N cursos, foi maravilhoso. Para mim, 2020, a pandemia, foi uma oportunidade incrível. Agora, eu olho com pesar a desinformação, né? Eu olho com pesar, agora na iminência da volta às aulas, o que está acontecendo aqui em Florianópolis? O sindicato dos professores está postulando que as aulas só comecem até que os professores estejam vacinados, né? Então, onde que fica a ordem, a hierarquia, o respeito, né? E o movimento em prol da vida, porque na verdade não é só o professor, se a gente for ver por área, tem muita gente que é prioridade, né? E as crianças, a gente já tem estudos da Sociedade de Pediatria Americana dizendo que as crianças precisam, por uma questão de saúde, voltar a estudar. Os pais precisam que as crianças voltem a estudar, né? Os avós precisam voltar a se conectar com as suas famílias. Com responsabilidade? Sim. Vamos viver um novo formato de vida? Sim. Durante um bom tempo? Sim. Mas a gente precisa começar a fazer essa transição, sabe? Eu acho que a gente está voando baixo há muito tempo. Na verdade, eu penso o seguinte: cada vez que se decreta um isolamento, as pessoas voltam para dentro de casa, se desconectam do sol, se desconectam dos hábitos normais dela e a imunidade da pessoa baixa. Outra coisa que eu me preocupo muito, principalmente agora nas férias com a filha do Beto aqui em casa.
Nós já temos uma geração que já está ficando, já estão nascendo com QI menor do que as gerações anteriores por causa das telas. E colocar essas crianças em distanciamento da humanidade, do convívio social, do entender como se relacionar, como conviver com as pessoas, está conectando elas mais ainda com as telas. Sim, é um movimento contrário, né? É bem interessante você falar disso, porque eu tive uma prima do meu marido veio visitar a gente aqui em casa e o marido dela me disse assim: eu tenho um problema de síndrome social. Eu tenho um problema com os diagnósticos, né? Eu acho que a gente tem que mudar, falei numa live esses dias, porque a gente tem que mudar a forma de falar as coisas, né? Uma pessoa, eu já disse para ele o seguinte: bom, se você tem um problema, você não quer resolver, porque aquilo que é meu, eu não quero que ninguém tire, né? Então eu tenho, é meu. Então, se você está vivendo algo que é desconfortável, pare de dizer que é seu. Né? Então, primeira pauta. E aí ele trouxe um conflito, na verdade, de desvalorização que ele estava vivendo e que era uma repetição, depois que a gente começou a conversar, de algo que o pai dele viveu. Então, a gente se depara aqui, nesse exemplo, com um conflito que nós chamamos na psicogenealogia de síndrome de aniversário, vamos dizer assim, ou de ciclo celular biológico memorizado. Porque o que é o ciclo celular biológico memorizado? Quando eu me deparo com alguma informação que se dá de forma repetida, quer seja na minha vivência, né? Se eu vivi um trauma aos meus 5 anos, eu tenho um registro epigenético, né? A gente falou da epigenética. E aí, a vida é um ciclo. Este ciclo vai se repetindo, então eu posso aos 10, aos 15, aos 20, aos 25, repetidamente me deparar por um mecanismo de atração, porque também é uma questão energética, né? A sincronicidade nada mais é do que isso, com uma situação que me faça lembrar, ou que o meu inconsciente atrai aquele mecanismo, e eu desenvolva um comportamento repetido. Então, aos 5 anos eu perdi meu pai, por exemplo. E lá aos meus 20, 25 anos eu perco meu marido, aos 25 eu perco meu emprego, e você repetidamente vai repetindo um ciclo celular e biológico memorizado. E este ciclo muitas vezes está no transgeracional, que Anne Ancelan chamou de síndrome de aniversário, e aí Marc Frechet desenvolveu o raciocínio do ciclo. Por que eu estou falando isso? Porque esse rapaz que estava aqui em casa, ele disse assim: Letícia, o que instalou para mim, deu um start desse conflito foi aos meus 16 anos. E agora eu vejo minha filha aos 16 anos, então ela está acessando um ciclo celular biológico memorizado, ou que a Anne Ancelan chamou de síndrome de aniversário, com a mesma idade que o pai e com a mesma idade que o pai viveu em relação ao pai dele, ou seja, durante 3 gerações, pessoas aos seus 16 anos estavam se deparando com uma situação, um conflito de desvalorização. O que acontece? Dependendo de como cada um tem esse ciclo, né, eu costumo dizer que é como se fosse um campo minado. Vamos imaginar que nós tivéssemos passado pela Segunda Guerra Mundial. Isso acontece. No próprio livro da Anne, ela dá um exemplo em relação a isso. E na nossa cidade tivesse um campo cheio de minas. Como que você vai passar por esse lugar sem que esse campo estoure a bomba que está lá, né? É um campo minado. Eu preciso saber onde estão as bombas, aonde foram colocadas essas bombas, né? Na época da guerra, muitas pessoas perderam suas pernas, tiveram pernas amputadas porque pisaram em um campo minado. Assim somos nós em relação aos nossos ciclos celulares biológicos memorizados e a síndrome de aniversário. Eu preciso entender as datas que são nevrálgicas e complicadas do meu sistema familiar. Se eu tenho na minha família alguém que morreu aos 40 anos e eu estou com 39 anos e estou atrelada a esta pessoa por simetria ou tenho essa informação epigenética, quando eu me aproximo dos meus 40 anos, eu começo a vibrar naquela frequência
baixa, eu começo a me conectar com esse drama. Se o meu antepassado, meu avô, imigrou de um país para um outro aos 38 anos e viveu durante 3 meses dentro do porão de um navio, que foi o que aconteceu com meu avô, eu posso desenvolver aos meus 38 anos, durante 3 meses, uma síndrome do pânico. E eu tenho visto, Luana, eu estava falando para o meu marido, de ontem para hoje eu recebi 3 WhatsApps de pessoas próximas, capacitadas intelectualmente, né? Uma delas psicóloga, me dizendo que estão colapsando, né? Que estão vivendo uma situação que não estão mais conseguindo ter controle. Por quê? Provavelmente porque estão acessando os seus ciclos celulares biológicos memorizados. E aí é como um copo, vai pingando, vai pingando, vai pingando, chega um momento que você, né, vai estourar, vai se identificar com aquela informação, a tua frequência vai baixar e você fica suscetível. Isso explica uma pessoa, um casal, dos membros do casal se contamina com coronavírus e o outro não. E aí você diz, mas como assim uma pessoa se infectou, outra não? Depende muito da informação transgeracional desta pessoa. Talvez uma já tenha se deparado com situações e o seu mecanismo psicobiosocial já saiba lidar com isso. E aí, de repente, é só uma febre, é só uma dor de cabeça, já viveu isso. O corpo, a mente, a alma já conhece esse mecanismo. Outros não. É mais agressivo, é mais agressor, não tem conhecimento desse mecanismo. E aí o corpo, o ambiente, reage de uma determinada forma. É isso que define você se contaminar ou não pelos vírus da Covid. Ou morrer, né? Porque às vezes até a contaminação acontece e, Sim. e a pessoa não tem tantas sequelas e fica tão mal. Aqui na minha família, a minha irmã, eu sempre brinco assim, eu tenho uma frase assim um pouco simplória, mas que fala muito da verdade. Eu falo que só morre por causa do Covid quem tem motivos para morrer. Isso. Por um exemplo, a minha irmã deu à luz dia 4 de abril, ou seja, tinha um mês que a pandemia havia, né, começado. E o que acontece? Ela deu à luz ao Vicente, que deve ser o 7º ou 8º homem da família que nasce, né? Porque tem 29 anos que não nasce uma mulher no sistema do meu pai. E o esposo dela foi para UTI. O esposo dela, saudável, normal, policial, sargento da Rotan e tudo. A minha irmã, se você olhar para ela, você fala assim, como que essa pessoa se mantém em pé? Ela pesa tipo 50 quilos. Ela é magrinha, você olha para ela assim, Lê, você fala, nossa, com os 2 filhos, ela não ficou tão mal. Ela não tinha motivos. Claro, ela Naquele, estava... o cérebro reptiliano dela estava todo em proteção da progenie dela. Claro, Beleza, lógico. ele vai para UTI, mesmo sendo policial, sendo acostumado com tranqueira, com pauleira e tal. Ok, mas eu não vou. Exato. Tem toda uma programação. Se eu tenho pessoas que, por exemplo, se vocês tivessem na família mulheres que estavam grávidas e na época da guerra, para o pessoal que está nos assistindo entender o mecanismo, que na época da guerra perderam um filho por conta que não tinha atendimento médico, porque não chegou a tempo, porque estourou uma bomba e a pessoa, né, morreu. Aí você tem uma programação de morte inconsciente, que não era o caso, né? Então eu preciso entender quais são os meus mecanismos, as minhas armadilhas, quais são as minhas datas vulneráveis, as minhas fragilidades, as minhas programações inconscientes, para que eu possa lidar com elas. Se você não conhece, como você vai lidar com isso? Exatamente. Se o inconsciente é muito mais forte, muito mais poderoso do que o consciente, né? Então é muito difícil. Análise pelo prisma do meu avô, né? Que foi deixado no orfanato e o irmão gêmeo, que era o irmão bonitinho, foi levado. O que era o feinho, entre aspas, que era o meu avô,
foi deixado no orfanato. O bonitinho morreu. E aí a minha avó teve que ir lá buscar o outro no orfanato de volta. Então, essa informação de deixar um dos meus filhos, né, a meu Aham, pai, que um pode vir a morrer, assim como a minha bisavó sentiu isso, a minha irmã pode, claro. no sentido de gêmeos, mas no sentido de ter uma obrigação de estar forte ali para zelar que os dois filhos sobrevivam. Claro. É interessante você dar esse relato, né? Porque, olha só, a partir do teu exemplo, qual pode ser a programação inconsciente acessada por essa árvore familiar? Se na minha família, se eu sou bonito, eu permaneço. Se eu sou feio, que é muito relativo, Né? eu sou deixado. Sobrevivo. Porém sobrevivo, né? Então, com base nesse exemplo, que com certeza a Luana já analisou bastante coisa em relação a isso, nós precisamos olhar as histórias dramáticas, porque uma adoção é uma situação dramática, que nós vivemos no nosso sistema familiar enquanto sistema, porque quando a gente diz assim, o macro se revela no micro, não é só Deus se revela em nós. O nosso sistema familiar se revela através de nós. Sim. Você pode não ter conhecido teus avós, os teus bisavós, mas eles vivem em você através de cada memória transcrita em cada célula. Nossa, isso é muito verdade, Lê. Eu te falei do documentário que o Beto estava assistindo domingo. Eu passei pela sala com o copo já para ir pro quarto dormir. Aí eu tô vendo lá aquela atriz, a Megan Fox do Transformers. E eu não sabia que aquela moça é viciada em história antiga. Eu não tinha conhecimento disso. E aí ele tava lá assistindo, é no H2, eu acho o nome do canal, History Channel. Sim, O H aham, tava passando, mas até agora eu não consegui descobrir o nome do documentário para te passar. E ela tava lá, né, desembarcou em Oslo, na Noruega, e tá lá e conectou com as mulheres que eram ancestrais de Volvas, né, que eram as mentoras espirituais dos vikings, e procurando uns negócios, e aí foi lá nos museus que eles acharam barcos de 15 metros de comprimento, que quando eles tinham achado, eles acharam que era um rei, né? Um general de guerra, alguém que havia sido enterrado. E aí agora, com a modernidade, eles foram fazer teste de DNA, era tudo mulher. Tudo. aham. Eu assisti aquele negócio assim, o couro da minha cabeça ficava quente. Ficava quente, eu falava, não é à toa, não é só por proteção da questão de pais separados e tal, que eu já tenho, né, esse comportamento, tenho toda a aparência física e tudo isso. E na época do Natal foi muito forte que eu estava organizando a ceia e tinha encomendado uns arranjos já com as frutas. E aí eu olhei para as frutas assim, não tinha nenhuma fruta tropical. Aí eu falei pro Roberto, eu falei, Beto, olha a psicogenealogia aqui. Ele falou, agora tudo é isso. Eu falei, Mas presta, tudo é isso eu mesmo. ameixa, chocolate extremamente Isso, amargo, não sei o que lá, não sei o que lá, até as comidas. Aí ele falou assim, sim. verdade, né? Aí eu falei para ele, eu falei, vamos olhar meu quadro dos sonhos, os carros que estão lá, Volvo e BMW. Aham, claro. Então, assim, Sim. Da onde que são, quais as origens, né? sim, Tudo isso está conectado. Tudo. eu até brinquei com ele, eu falei assim, ó, você tem certeza que esse ano a gente vai passear na Noruega? Porque capaz que não volta. Fica lá, né? Olha, eu vou para Pinsk, eu vou fazer meus 50 anos na cidade de Pinsk, já defini, já marquei formação em Portugal presencial Já e aproveita, vou estar lá. Já vou estar lá. nossa, para aproveitar, meninas que estão aqui na live têm mais interesse nessa abordagem sistêmica, tem um monte de consteladora que me segue, o pessoal que participa das mentorias de análise neo-haitiana, se conectem com a psicogenealogia evolutiva, porque no dia da primeira aula foi muito, muito, muito poderoso eu entender a questão do projeto sentido gestacional, que tem tudo a ver com os traumas
os traumas intrauterinos, como que eles se conectam com a nossa vida. A psicogenealogia me trouxe uma resposta que eu nunca tinha tido, tá? Eu analiso os traços de caráter da pessoa, que é até um pouco determinista em excesso, e eu sempre perguntava assim, qual é o pré-programante disso? Como essa pessoa sabe que isso é humilhação, sabe que isso é, Claro, sabe que isso é abandono, e o projeto Sentido sentido. Canal me trouxe todas essas informações. Então, É assim, lindo. sempre É bem legal você falar isso, porque dependendo do projeto sentido gestacional de cada pessoa, também a gente tem programantes e situações desencadeantes que estamos vivendo hoje. Então, pessoas que tiveram tentativa de aborto, né, que tiveram ameaça de sobrevivência no ventre, que tiveram rejeição intrauterina, né? E a gente explica na psicogenealogia todo esse mecanismo da própria mãe, né, da família, do sistema, mas ali muito antes da gente ser concebida, nosso inconsciente começa a ser construído a partir dessas memórias. Então, entender o projeto sentido gestacional é importante numa época de pandemia, né? Para entender quem sou, quais são os meus mecanismos de vulnerabilidade. Eu preciso saber quais são os meus pontos vulneráveis. Eu vejo hoje muito pessoal trabalhando com coaching e falam muito em crenças limitantes. E aí eu fico pensando assim, gente, se não estuda o transgeracional, não sabe o que é uma crença limitante? nisso, olha, Não se você tem como saber. da análise mesmo, assim, no sentido extremista mesmo, assim, direto da palavra, isso nem existe. Porque essas coisas já estão em você há muito tempo. Esses dias Isso. mesmo, eu fiz um atendimento que, tipo, tinha 10 minutos de atendimento, a Letícia Bassim baixou, sabe? Eu tava Uhum. tá, mas você é casada há 10 anos e você ainda não ficou grávida? Ela, então, sabe o que que é? Eu não fiquei grávida porque eu sou testemunha de Jeová e me casei com um rapaz que é católico, então eu evito ter filhos por causa do conflito de criação espiritual do meu filho. Eu falei, tá, vamos analisar aqui, né? Me fala uma coisa, por que que se você é tão fiel ao testemunho de Jeová, você não se casou com um rapaz dessa denominação religiosa? Aí ela, não, é porque na verdade eu não quero envelhecer desse jeito. Eu falei, tá, me conta uma coisa, como é que foi a gestação da sua mãe? Aí ela virou e falou assim, a minha mãe teve pré-eclâmpsia e eu nasci por fórceps. Aí eu comecei a rir. Eu falei, então quer dizer que você não foi mãe ainda? Não é porque você morre de medo do seu filho passar pelas coisas que você passou na hora de nascer, não. Ela, Luana do céu. Eu falei, você está programada para. Meu filho vai sentir o mesmo tanto de sofrimento que eu vou sofrer igual minha mãe. Lógico. Eu. É Isso mecanismo de está sobrevivência, focado em você. né? O resto é justificativa. E o resto é folclore, é história, entendeu? Eu falei, Isso. você tem certeza mesmo que esse era o motivo? Por que você não casou com um rapaz testemunho de Jeová, então, para resolver esse problema? Por que você Claro. dispôs a criar esse problema? Porque ela criou esse problema. Lei, Lógico, tudo que a gente acredita, a gente constrói como verdadeiro fosse, a né? E mulher vai do dia programando isso. então, que a gente trouxe isso para a consciência dela, ela sonha com bebê a noite inteira, todo dia. Olha, quando ela engravidar, você avisa. Entendeu? E O aí a pessoal gente. está perguntando aqui quando é que a gente vai para Portugal. Gente, hoje, coincidentemente, eu divulguei as datas para Portugal. Eu vou estar lá em 28 de outubro. Já tem lá na nossa página as datas, tá? E a Denise, beijo, Denise, Lê, diz que a formação é uma filosofia, a psicogenealogia é uma filosofia de vida. Eu sempre digo, é aquilo que você falou, né, Luana? É que a psicogenealogia, ela não é uma formação que ela veda os teus olhos, diz o seguinte, ó, agora só psicogenealogia que resolve o problema. Não, ela te ensina a pensar, né? Ela te ensina a sair da caixa e ela te mostra novos olhares de nossa, várias correntes. Então a gente une neurociência,
a própria epigenética, o estudo do transgeracional, que Anne Ancelan já estuda desde 1970, o estudo das tatuagens, o estudo do nome, que é tão importante para a gente entender quem a gente é, o que, que a gente veio fazer na família, o que, que a gente veio fazer no mundo. A gente estuda grafologia técnica aplicada ao genograma. Então, a gente tem muitas formas de trazer informação do inconsciente através da psicogenealogia, é uma das formas, né? Os dicionários. Então, Eu comprei todos aqueles dicionários de símbolo e de nome. Comprei todos. ai, é uma delícia, assim. Olha, uma decodificação de nome, ela, bom, é absurdo. Eu Não, tenho indicado para vocês, porque hoje eu não tenho tempo para atender. Mas assim, quando eu faço, eu levo umas 3 horas só na decodificação do nome. E é interessante lindo. o meu relato pessoal da decodificação de nomes. Eu, né, sou uma mulher que tenho que conectar, a fazer as pazes do meu sistema com a figura da mãe, com o amor materno, com o aconchego materno. E o meu esposo, eu decodifiquei o nome dele, ele tem que fazer isso com os homens da paternidade da família dele. Olha, a gente não tem o marido ou a esposa que tem por acaso, né? A lógica se casam, só para vocês saberem. Se casam. Os sistemas já conectam os membros e a gente acha que escolhe, né, Luana? Acho. No fim, no fim a gente tem Muito obrigada muito pouco livre-arbítrio. por o convite, tá? Ah, eu que agradeço. Muito feliz por você ter aceitado o meu convite, tá bom? É uma honra ter uma das minhas mestras mais valorosas e importantes nessa jornada, compartilhando as informações muito importantes também aqui pra gente, tá bom? Querida, eu agradeço, tá? Fica com Deus, que a gente possa auxiliar as pessoas a vibrar diferente, vibrar positivo e trabalhar saúde, gente. Vamos desconectar essa história da enfermidade, vamos pensar em saúde. O que que eu posso fazer para melhorar a minha saúde? E não o que eu posso fazer para não pegar o coronavírus, né? O Bom, nosso inconsciente não entende o não. Então, vamos trabalhar neurociência e se a gente tem contato com o pessoal da área de saúde, que a gente possa ir, quem sabe, ser um voluntário para trabalhar a parte psíquica, né? Eu tenho um documentário na Netflix, só rapidinho, que é alguns voluntários, através de fones de ouvido, levaram para idosos que estavam já com demência, playlists, e porque tem uma outra área do cérebro que é acessada através da música, e esses idosos é como se fosse uma flor que recebe água, assim, eles reviviam. Então, gente, não é porque a pessoa está entubada que ela não está ali, não é porque uma pessoa está entubada que ela não precisa ter o olhar da mente, da parte espiritual, que a gente consiga trabalhar essa dimensão integral do ser quando ele está precisando, quando ele está com uma frequência baixa. Então, para os nossos, né, que a gente possa transmitir esse conhecimento, né, e trabalhar a forma integral do ser humano, com certeza. que é lá que está a doença. Um beijo, uma Muito ótima semana, cheia de coisa boa, alegria e vibração. E Amém. saúde. Tchau, querida. Tchau. Gente, vou deixar a live salva para vocês, tá bom? Um beijo no coração de todas vocês.